Complexos... Ah, tá. Dezessete e 18. Boa noite, galera. Bem, números complexos, parte 1 nessa aula. Números complexos, parte 2 na aula seguinte. Dentro do nosso planejamento, aula de número 17. Enquanto eu vou terminando de organizar aqui, resolve essa aqui para mim, por favor. Resolve esse problema aqui para mim. Para todo x real, tá? Para todo x real. Para todo x não, porque não é inequação, tá? Sendo o conjunto universo, o conjunto dos reais. Dá quanto? E aí? Deu quanto? Mais ou menos 7, valeu. Como é que é? Então é só, no caso aqui, você tem uma equação do segundo grau completa ou incompleta? Falta quem? O B ou o C? Oi? Falta o B de bola, pô. Né? Quando falta o B de bola, você brisola, é ou não é? Então lá, 2x ao quadrado é igual a quanto? 98. Passa o 98 negativo para lá, ficou o quê? Positivo. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 98 dividido por 2 dá quanto? 49. O quadrado de um número para resultar em 49. 7 positivo ou 7 negativo. Ou seja, o quadrado de um número para resultar em 49, esse número pode ser 7? Pode. Qual é o quadrado de 7?
49. Por que é menos 7? Também. Porque o quadrado de um número negativo, ele é o quê? Positivo 49. Fechou? Beleza. Aí no belo dia, caiu na sua prova isso aqui, ó. A hashtag 2 caiu na sua prova. Você falou assim, deixa quieto isso aí, moleque. Caiu assim, ó. Caiu 3x ao quadrado mais 432 é igual a 0. 3x ao quadrado mais 432 é igual a 0. 3x ao quadrado mais 432 é igual a 0. 3x ao quadrado mais 432 igual a 0. O quadrado do x multiplicado por 3 somado com 432 é 0. O quadrado do x com certeza vai ser um número o quê? Se ele for negativo ou se ele for positivo? Ele vai ser o quê? Positivo. Vamos lá, galera. O quadrado do número x. Se x for positivo, o quadrado dá o quê? Positivo. Se o x for negativo, o quadrado dá positivo. Pera aí. Aqui dá o quê mesmo? Positivo. Positivo somado com um número positivo. Tem como dar 0? Não. Por isso que então entramos no conjunto dos números complexos. Daí, galera, o que acontece é o seguinte. Nós vamos entrar também, logo após o conjunto dos complexos, quando nós trabalharmos bem o conjunto dos complexos, ficarmos seguros com relação ao conjunto dos complexos, nós entraremos em polinômios. Entrando em polinômios, tudo vai ser definido no conjunto dos complexos. Como eu estive falando na semana passada para alguns colegas, é que a equação do segundo grau, a função do segundo grau, ela é definida no conjunto dos... Na verdade, a função quadrática. A função quadrática, qual é o domínio dela, da função quadrática, gente? Domínio da função quadrática. Conjunto dos números reais. Contradomínio, conjunto dos números reais. Aí quando você entra lá nos polinômios, polinômio de segundo grau, função polinomial de segundo grau, domínio, conjunto dos complexos. Contradomínio, conjunto dos complexos. E os coeficientes são números complexos. Ou seja, daqui para frente, a banca acredita que você sabe que você está trabalhando com números que não existem. Não existe no mundo real, vai existir no mundo imaginário. Então os caras começaram a criar artifícios para resolver problemas, tá joia? Lógico, a origem do conjunto dos números complexos, assim, não foi 100% da necessidade de resolver uma equação que tinha raiz quadrada ou raiz de índice par de número negativo. Era para resolver um problema que hoje a engenharia elétrica agradece todos os deuses por existir a solução de algumas equações diferenciais. E aí a engenharia elétrica, hoje os moleques lá, os engenheiros, são fascinados pela existência dos números complexos, e nós mais ainda, porque nós temos o PlayStation 4, né? Tem o Nintendo, né? Graças a isso aí, os caras têm smartphone, beleza? Enfim, galera, e aí o que acontece? Nós já percebemos que o número real elevado ao quadrado dá positivo, multiplicado por 3 dá positivo, somado com 400 também dá positivo, então não tem como dar 0. Então, para satisfazer isso, acompanha aqui para mim. Faça de conta que estávamos resolvendo, então, uma equação sem pensar nessa coisa abstrata, tá? Pensando assim, bem, passa o 432 para lá, positivo, ele fica o quê? Manda para mim. Negativo. Vamos lá, fala para mim. Todo mundo participando, hein? 3x ao quadrado é igual a quanto? Menos 432. Gostei. O que eu faço com 3? Passa dividindo. Você sabe a tabuada de 432? 144. Negativo ou positivo? Negativo, né? 432 por 3 dá 144. Aí o x, olha aqui, ó. O x é igual a mais ou menos a raiz quadrada do número menos 144. Pois bem, aqui chegou o problema, tá? O problema chegou aqui agora. Mas, eu vou fazer um negócio aqui agora. Se você falar que é mentira, você fala assim, Steve, deixa de ser sem vergonha, seu mentiroso. Né? Aí você fala assim, não, Steve, não é mentira, não, é verdade. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? Verdade. Menos 144 é o mesmo que menos 1 multiplicado por 144? Existe uma propriedade das...
raízes ou dos radicais que o Tiago abordou contigo na revisão de matemática lá com o Titi, que ele fala assim, a raiz quadrada do produto é igual a quê? Separa, valeu. Então a raiz quadrada do produto é o produto das raízes quadradas. Então mais ou menos a raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 144. Aí os nerdzão lá, né? Os nerdzão que me deram emprego hoje, fizeram o seguinte, ó, a partir de hoje, então, sei lá, 3 séculos e meio, quase 4 séculos aí, os caras, a partir de hoje, esse cara aqui, ó, vai valer I. Então, I vale, a partir de hoje, raiz quadrada de menos 1. Beleza, pessoas? A partir de hoje, I vale raiz quadrada de menos 1. Tá bom? Se I vale raiz quadrada de menos 1, então, ou você fala que o I ao quadrado é menos 1. Então, isso daqui é a primeira informação para você guardar aí para quem nunca viu números complexos. Para você que já viu, guarda também. Beleza? Então, a partir de hoje, raiz quadrada de menos 1 vale o quê, pessoas? Vamos lá, raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 1 vale o quê? Vale I. Pronto. Então, agora, o nosso x tem solução. O nosso x passa a valer quanto? Mais ou menos o I, que é a raiz quadrada de menos 1, multiplicado pela raiz quadrada de 144, 12. Então, para nós, se o cara fala o seguinte, ó, x é igual a mais ou menos 12i. Ah, beleza, Steve, tá bom. Agora eu quero ver agora, né? Nesse caso aqui, eu falei que o conjunto universo era o conjunto dos números reais. Ali eu falei o conjunto universo? Não, não falei. Então, veja. Até aqui assim, ó, se o conjunto universo for todos os reais, qual é o conjunto solução? Vazio. Beleza? Se o conjunto universo for o conjunto dos reais, até aqui assim, bem aqui, a solução é o quê? Vazio. Por quê? Não existe raiz de índice par de número negativo. Onde que não existe? Nos reais, tá? Tem que ficar claro isso daí. Então, não existe nos reais. Bacana? Show de bola. A partir daqui, o que eu comecei a fazer contigo? A partir daqui, eu falei para você considerar que o conjunto universo era o conjunto dos números complexos. Aí, o enunciado da questão da sua prova vai colocar assim, ó, considere que I vale raiz quadrada de menos 1. Tá? Ou então ele vai falar assim, considere que o I ao quadrado vale menos 1. Quando ele fala isso, ele já te manda lá para o conjunto dos complexos. Beleza? Que é o mundo dos imaginários. Por isso que essa letra I, ó. A letra I lembra imaginário, ou seja, algo que não existia e passou a existir para nós. É algo imaginário, os caras imaginaram. E aí é show de bola, porque se I ao quadrado vale menos 1, o que a sua banca cobra de você? As potências do I. Porque a partir do momento que os caras definem que I ao quadrado vale menos 1, ele vai te cobrar, por exemplo, qual é o valor de I elevado a 2019 mais I elevado a 2037. Ok? Então, para isso, nós precisamos aprender as potências do I, que está lá no seu edital. Potências do I. Lembrando que quando estamos falando de potências do I, o I ao quadrado vale quanto? Menos 1, tá? Nós estamos lá no conjunto dos números complexos, número imaginário. Só fazer um parêntese com vocês aqui rapidão. Não anota por enquanto não, porque esse conteúdo vai ter aula específica para ele, tá? Mas é o seguinte, ó. Se x pertence aos reais, né? Se x pertence aos reais, qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? Olha, aqui o que acontece? A partir de hoje, a partir deste ano de 2019, o edital da ESA ele tá com outra cara. Conversando com o pessoal da SpaceX hoje à tarde, tá igualzinho o edital, pô. O que faltava no edital da ESA comparado à SpaceX, os caras colocaram esse ano. Então, em termos de conteúdo, tá empatado. O que faltava para empatar com a SpaceX o edital da ESA?
Módulo, os caras colocaram. As cônicas, 3, colocaram. A parábola, a hipérbole e a elipse, colocaram. Geometria de posição, os caras colocaram. Então, ou seja, o que estava faltando no edital da ESA para chegar no edital da SpaceX, não falta mais. Está igualzinho. Ok? Então, a partir deste ano, se x é um número real, nós não podemos mais dizer que isso aqui vale x, tá? Isso aqui é uma novidade para muita gente, talvez para todos. O resultado de x ao quadrado, a raiz quadrada dele, é o módulo de x. Módulo de x, tá? É o módulo de x. Não pode ser negativo. Resultado de raiz quadrada nunca é negativo, tá bom, mestre? Então, veja. O resultado da raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Uma maneira da gente perceber isso, bem simples, é assim, ó. Quer ver, ó? Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Antes de você saber dessa informação, o que você colocaria aqui? Oi? 2. Por quê? Automaticamente, o que você faz? A mãozinha nervosa, né? A mãozinha nervosa vem aqui, ó. Né? Não é a mãozinha nervosa? Então, se a sua mão é nervosa aqui, é um crime. Raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Aí vem a mãozinha nervosa. O que a mãozinha nervosa quer fazer? Cortar a raiz com 2. Sim ou não? Se você fala, aí você está dizendo que isso vale menos 5. Beleza? Tá, mas por que não seria? Simples, ó. Raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, isso aqui é o mesmo que o quê? Raiz quadrada de menos 5 vezes menos 5. Quanto que é menos 5 vezes menos 5? 25 positivo, que dá 5. Então, a raiz quadrada de menos 5 é 5. Só que quem é 5? É o módulo de menos 5. Então, se for raiz quadrada de 2... beleza, é módulo de 2, que é quanto? 2. Então, esse conteúdo ele vai ser abordado, vai ter aula prontinha para vocês. É novidade na ESA, não tinha módulo, não tinha função modular na ESA. Vai cair esse ano. Eu vou deixar mais perto do edital, porque é uma coisa nova. Tá? Então, nós falaremos sobre a função modular. Então, tá claro isso daqui, pessoas? Fala, mestre. Então, não pode, exatamente. Não pode. Tanto é que a gente viu que não, tá vendo? Aqui dentro você está falando? Ah, tá, sim. Aí aqui no caso, se ele for o número, se for x, isso. Aí você está usando a definição de módulo, né? É x para... É o próprio x, né? Isso aqui é x para x positivo ou nulo. E é menos x para x negativo. É a definição de módulo. Pois é, galera. Então veja bem. Só que eu falei o quê? O que eu falei aqui? X é real. Agora veja bem. Olha só como é que esse negócio é meio complicado. Assim, é delicado. Muito complicado, né? É delicado, ó. Aí eu chego para você e falo assim, ó. E qual é a raiz quadrada de i ao quadrado? Não dá uma meio assim agora, né? Eu teria que falar, porque é o seguinte, o i, qual é a raiz quadrada de i ao quadrado? De acordo com o nosso novo conteúdo, esse de hoje, quem é o i? Está lá no conjunto dos complexos. Beleza? Está lá no conjunto dos complexos. Então, o nosso i a partir de hoje, esse aqui não é real. Porque no outro lá que eu falei que o x era real. Nesse caso, o i não é real. Ele é o quê? Imaginário. Então, a resposta aqui, nesse caso, é i. Então, se falar assim, x é real, raiz quadrada de x ao quadrado, módulo de x. Então, esse número aqui... Esse aqui é uma expressão, tá, para a unidade imaginária. A raiz quadrada de i ao quadrado, sim, nesse caso é i, porque ele não é real. Tá claro isso, galera? Se ele fosse real, qual era a resposta para isso? Módulo de i. É como se fosse assim, ó. É como se fosse a letra i, incógnita i. Então, i não teria nada a ver com imaginário de complexo. Nada a ver. Seria um x da vida, por exemplo. Um x da vida.
Então, nesse caso aqui, a gente tem que ter cuidado. Se falar que o i é imaginário, quanto que vale isso? I mesmo. Se falar que i é real, módulo de i. Fechou, galera? Fechou? Deu bom ou deu ruim? Vai dar bom. Fala aí, vai dar bom, vai. Vai dar bom, vai dar bom. Então, potências do i, galera. Potências do i, a gente fala assim, ó. Começa no i elevado a 0. Começa no i elevado a 1. Começa no i elevado a 2. Depois vai para o i elevado a 3. Depois vai para o i elevado a 4. Eu vou parar aqui, tá? I elevado a 5. I elevado a 6 e elevado a 7. I elevado a 6 e elevado a 7 é suficiente. Vamos lá. Qualquer número, inclusive até mesmo a unidade imaginária i, elevado a 0... é 1, valeu. Então, isso aqui tem como resultado o número 1. Nenhuma novidade. Qualquer número elevado a 1, ele mesmo. Então, vale quanto isso aqui? Vale i. Agora, os caras estabeleceram que i ao quadrado vale menos 1. Então, quanto que é isso aqui? Menos 1. Bom, agora vem a parte boa. I elevado à terceira, multiplicação de potências de mesma base. O que você pode fazer? Conservar a base e somar os expoentes. Então, i à terceira é o mesmo que i ao quadrado vezes i. Né? Porque aqui, ó, multiplicação de potências de mesma base. Quanto que é 2 mais 1? 3. Então, isso aqui é igual a isso. Está escrito de forma diferente. Só que quanto que vale o i ao quadrado? Menos 1 vezes i. Resposta? Menos i. I elevado à quarta, você tem duas maneiras de fazer. Você pode fazer assim, ó, i elevado ao quadrado, tudo elevado ao quadrado. 2 vezes 2. Então é verdade. É verdade? Beleza. Mas quanto que é i ao quadrado? Menos 1. O quadrado de menos 1 é 1. E querendo ou não mesmo, para quem já viu isso daqui já sabe o que está acontecendo, mas para quem nunca viu, perceba que já começou, voltou, aqui é 1, ó, tá vendo? Lá no começo era quanto? 1. E olha aqui, ó, deu resultado 1. Provavelmente, i elevado à quinta vai ter como resultado i. Será que vai mesmo? O i elevado à quinta, eu posso dizer que é i elevado à quarta vezes i? Sim, porque é multiplicação de potências de mesma base. E aí você tem o seguinte, ó, i elevado à quarta, quanto que deu i elevado à quarta? 1. Vezes quanto? Quanto que é 1 vezes i? Deu mesmo i aqui, ó, tá vendo? Ah, Steve, então vai dar menos 1 ali, pô. Tem que dar menos 1, não é possível. Galera, quanto que é i elevado à sexta? Pode ser, por exemplo, pode ser i elevado à terceira elevado ao quadrado? Pode? Então tá bom. Então aqui vai ser i elevado, estou mudando aqui, tá? I elevado à terceira elevado ao quadrado. Você decorou o i elevado à terceira. Quanto que é i elevado à terceira? Menos i, tá vendo? Então aqui dentro é menos i elevado ao quadrado. O quadrado de um número negativo, positivo, né? I ao quadrado. Não é isso? E quanto que dá isso? I ao quadrado? Menos 1. Bem, qual era a nossa expectativa? Menos 1 e deu menos 1. Então, para fechar, quanto que tem que dar o último? Menos i. Então, se você quiser agora, pode ser i elevado à sexta, que já está ali como resposta, vezes i. Quanto que é i elevado à sexta? Menos 1 vezes i dá quanto? Menos i. E se a gente ficasse aqui se divertindo a noite toda, se você quiser, a gente pode, né? Passar a noite toda tomando vinho e fazendo todas as potências até chegar aqui elevado a 792 mil, por exemplo. A gente ia ficar aqui, ó, repetindo. Repetindo quais números? Fala para mim. Quais os números que estão se repetindo? 1, i, menos 1, menos i. A cada quanto? A cada 4. Olha, olha. I elevado a 7. Deu quanto? Mesma resposta de qual? I elevado à terceira. Se você pegar o 7 e dividir por 4, que você falou para mim que a cada 4 repete. Se você pegar o 7 e dividir por 4, dá resto quanto? 3. Então, é o mesmo que i elevado à terceira. E foi mesmo. Então, i elevado a 7 tem como resposta o mesmo que i elevado a... Por quê? Fala para mim, vamos lá, vamos recapitular. Por quê? 7 dividido por...
quanto? 3. Steve, tá explicado então por que o 6 dá menos 1, pô? Porque se eu pegar o 6 e dividir por 4, dá resto quanto, galera? 2. Resto 2. I elevado ao quadrado menos 1. Por isso que o elevado à sexta dá quanto? Menos 1. Do mesmo modo, né, analogamente, I elevado à quinta, 5 dividido por 4, dá resto quanto? 1. Resto 1, I elevado à quinta, I elevado a 1 daí. Pois bem, I elevado à quarta, 4 dividido por 4, dá resto quanto? É o mesmo que I elevado a 0. Para que o número seja múltiplo de 3, o que deve acontecer? A soma dos algarismos tem que resultar em um número que é múltiplo de 3. Ok, galera? Para que o número seja múltiplo de 4, tem que formar um número, ok? Então, os dois últimos algarismos devem formar um número que é múltiplo de 4. Então, portanto, quando eu te dou o primeiro exemplo, ó, exemplo 1 aqui, ó, usando as potências do I, por exemplo, que eu tinha falado, ó, I elevado a 2019 somado com I elevado a 377. 3.771, pronto. 3.771. Bem, o candidato, aqui é I, tá? Não é menos não. O candidato o candidato que não sabe, por exemplo, quando é que um número é múltiplo de 4, que basta pegar os dois últimos, o candidato que não sabe isso, vai dividir 2019 por 4. E aí ele vai perder o tempo que você não vai perder. Porque você não vai dividir 2019. Já pensou assim na prova? Vai que, né, esse ano. Vai que esse ano. Aí o cara coloca assim, ó, I elevado a 1.379.378. Pronto. Aí você tá, pega, moleque, eu vou dividir isso aqui por 4? Não, você não vai dividir por 4. Você vai olhar para quem? Para quem você vai olhar? Para o 78. Só para ele que você vai olhar. Mais nada. Daqui para lá, deixa quem não sabe olhar. Você não vai olhar. Então, daqui para lá, outras pessoas vão olhar. Só as que não sabem. O seu concorrente, tá? Que não está sabendo disso. Então, por exemplo, então 78 dividido por 4 dá quanto? Vamos lá. 7. 1 vezes 4. 4 para 7. 9 vezes 4. 36 para 38. 2. Resto 2. Então, isso aqui é I elevado a 2. I elevado a quanto? I elevado a 2 é quanto? Menos 1. Então, você não vai dividir o número todo. Você vai pegar quem mesmo? Os dois últimos algarismos. Então, vamos lá. Vamos resolver esse problema aqui. I elevado a 2019. E a terceira? Vamos lá. O 19, você vem aqui no canto. Faz bem assim no seu caderno, ó. Vem aqui, ó. Pega o 19. Vem aqui e faz assim, ó. 19 dividido por quanto? 4. Dá quantas vezes? Fala, gente. 4 vezes 4. 16 para 19. Resto. Então, isso aqui é I elevado a 3. Beleza? Oi? Como é que é? Quais todos? Isso aqui fosse 1. É. Se o... Não, tudo bem. Esse é o de 3. Essa é a regra de 3. De 3, tá? Do 4 você vai olhar só os dois últimos. 71, galera. Vem aqui, ó, na manha. 71 dividido por 4. 7 por 4 dá quanto? Vai, gente. 1 vezes 4. 4 para 7. 3. Desce 1 por 4. 7. 7 vezes 4. 28 para 31. Resto 3. Então, isso aqui é mais I elevado a terceira. Então, deu 2 com I elevado à terceira. O número somado com ele mesmo. 2 vezes ele. Ih, Steve, mas aí quando chegar aí a terceira, como é que eu vou fazer? Eu vou desenvolver as potências? Não, pô. Você vai fazer assim, ó. I menos 1 menos I. Pronto. Ó, 1I menos 1 menos I. Ó, 1I menos 1 menos I. 1I menos 1 menos I. Quando você bate aqui, ó, você está com a mão fechada. Que número é esse aqui? 0. O 0, então, é 1. Tá vendo? 1. Ó, 1I. Quantos dedos eu levantei? 1. Então, é I elevado a 1.
Eu posso cantar a musiquinha no dia da prova, Chico? Lógico. Galera que está aplicando prova que se arrebente para lá. Você está se divertindo. É ou não é? Então, no caso, a musiquinha é bate em qualquer lugar. Só não pode ser no seu melhor amigo, né? Ou melhor, pode ser, né? Ó, 1 i menos 1. O que significa isso? 2. É i elevado a quanto? 2. E o que eu falei? O que eu falei? 1 i menos 1. O que eu falei? Menos 1. Eu falei menos 1. Então, i elevado ao quadrado é menos 1. Ó, 1 i menos 1 menos i. Elevado à terceira é menos i. Então, quanto que dá isso aqui? 2 vezes menos i. Então, isso aqui é 2 vezes menos i. Que dá menos 2i. A dancinha é boa, a dancinha é boa. 1i menos 1 menos i, certo? 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Exemplo. Do 1i menos... Qual? Do... Daqui para cá? Então, a potência i elevado a 3. Aí você tem que lembrar dessa sequência. Concorda comigo? Ó? E para lembrar dessa sequência, aí você faz esse esquema. 1i menos 1 menos i. I elevado a terceira, ó. 1i menos 1 menos i. I elevado a terceira, eu falei menos i. Então, i a terceira é menos i. Beleza? A sequência aqui, ó. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Quem? Esse aqui? Então, aqui seria menos i e aqui seria menos i, né? A resposta. Menos i somado com menos i também dá menos 2i. Aí você poderia ter feito daqui para cá também, tanto faz, diretão. Exemplo 2. I mais i ao quadrado mais i a terceira mais i a quarta mais i a quinta, mais i a sexta, mais i a sétima, até 231. Pronto, tá bom, chega. Quanto? Menos i. Já tem uma resposta aí, ó. Menos i. I. Outra resposta. I. Votação, votação. Quem está com menos i? Mais alguém? Vai dizendo aí, vai resolvendo e falando para mim. Acabou? Tem mais não? Menos i? Ah, tá. Menos i. 2 votos. Alguém de casa? Menos i? Menos 1? I? 1? Menos i? Quem falou menos i? Ah, então você cancelou esse. Menos i? Ah, tá bom. Provavelmente a galera que já respondeu já sabe do que se trata essa sequência. Porque é o seguinte, olha. Quanto que é? Porque assim, eu tenho aqui as potências do i. Eu tenho i elevado a 1, somado com i elevado a 2, somado com i elevado a 3, somado com i elevado a 4, i elevado a 5, i elevado a 6, ou seja, seriam essas potências aqui, a partir daqui, né? A partir daqui, se eu estivesse somando todas elas. Mas vamos imaginar o seguinte, ó. Quanto que é 1 somado com menos 1? 0. Quanto que é i somado com menos i?
Ou seja, a cada 4 somados, o que acontece? Anula, vira 0. É ou não é? Então, se a gente pensar aqui, ó, a cada 4 que soma, a cada 4 anula, vira 0. E você que falou isso, ó. Quanto que é 1 somado com menos 1? Quanto que é I somado com menos I? Ah, então a cada 4 está zerando. A cada 4 está zerando. Só que é o seguinte, ó, eu vou falar por mim, tá? Como é que eu faço? Se você achar uma maneira mais fácil, mais simples, você me avisa que a gente compartilha aí, tá? O que que eu faço? Eu busco o múltiplo de 4 no expoente, lá em cima. Então eu vou buscar o múltiplo de 4. Eu começo com ele. Vamos lá. Eu queria saber de você, o 0 é múltiplo de 4? Sim, o 0 é múltiplo de qualquer número. Então eu começo com ele. Só tem um problema, Steve. Aqui não começou com I elevado a 0. Aqui começou com I elevado a 1. Então, aqui não zera. Esses 3 aqui vai zerar, mas a gente vai segurar a onda. Tá? O que que eu vou fazer contigo? Vou fazer assim, ó. A cada 4 zera, mas tem que começar no múltiplo de 4. Então, olha só. De azul aqui, ó. Presta atenção. Daqui pra frente, ó. 4 é múltiplo de 4? Sim ou não? Sim. Ele e mais 3 anulam. Então seria assim, ó, I elevado à quarta, mais I elevado à quinta, mais I elevado à sexta, mais I elevado à sétima. Anula? Anula. Porque vocês me falaram aqui, ó, 0 é múltiplo de 4. Então vai ser 1 com menos 1, I com menos I. Vai anular. Então aqui vai anular, ó. E esses 4 vão anular. Aí vai ficar anulando. Bem, a grande pergunta é, 231. Antes de... O 231 é múltiplo de 4? Não é múltiplo de 4, beleza? Que é múltiplo de 4? 228, 228, 229, 230, 231. 4. E detalhe, você falou 228, não foi? Vamos lá, 228 é múltiplo de 4? É. Ó, 1, 2, 3, 4. Anulou? Pronto. Então isso aqui vai anular inclusive esse, ó. Anula tudo. Tudo isso aqui virou quanto? 0. Então começa no múltiplo de 4. Começa no múltiplo de 4. E a cada 4 anula até chegar no imediatamente, né, antes do múltiplo de 4, o próximo. Por exemplo, qual seria o próximo depois de 231? 232. Aí começaria a zerar de novo, entendeu? Só que não precisa, porque já zerou aqui, ó. Zerou até onde? Zerou até o 231. Agora sim, a nossa preocupação são esses 3 números. Vamos lá. Quanto que dá aqui? I mesmo. Mais I ao quadrado. Menos 1. Mais I a terceira. Menos I. Beleza? Aqui é menos I. Vamos lá. I menos 1 menos I. Quanto que deu isso? Menos 1. Então a resposta é menos 1. Com certeza, com certeza. Com certeza, com certeza. Hã? É. Respirou fundo? Vamos de novo então? Bora. Seguinte, ó. O que que eu busquei, galera? O que que eu busquei mesmo? Alguém lembra o que que eu busquei? Eu fui em busca de quê? Múltiplo de 4. Então eu vou olhar para o expoente múltiplo de 4. Dele para frente a cada 4, o que acontece? Zero. Então, só que o problema todo é que começa no número 1. Steve, poxa, sacanagem, Steve. Aqui começa com I elevado a 1. 1 é múltiplo de 4, gente? Não é. Então vai ser, eu repito, deixo quieto. Na manha deixo parado. Na manha deixo parado. Opa, 4 é múltiplo de 4? Então vocês sossega, sossega. Desde a agonia. Esse 4 sendo múltiplo de 4, então vai ser I elevado à quarta, I elevado à quinta, I elevado à sexta, I elevado à sétima. O que aconteceu com isso? Zerou. Onde começa de novo? I elevado à oitava, nona, décima, 11ª. Ok? 8, 9, 10, 11. Zerou. Vamos lá, manda, vai, manda. 12, 13, 14, 15. Zerou. 16, 17, 18, 19, 20. Ou seja, galera,
19, perdão. 16, 17, 18, 19. A cada 4, 0. O que eu quero dizer com isso? Que você vai olhar para o múltiplo de 4. Você vai olhar para ele. É ele que é o seu ponto de partida, pelo menos para mim. Tá? Para mim eu adotei isso. Eu achei mais fácil. Tá bom? Então você vai olhar para o múltiplo de 4. Esse múltiplo de 4, então, nesse caso para nós, olha lá. Como é que é a sequência? Vamos lá. 4, 5, 6, 7. Vamos lá, manda. 8, 9, 10, 11. Manda. Manda. Já deu. Aí agora você vai lá para o final agora. Vai lá para o final. Tá terminando em quanto? 231. Quem é que vem antes dele? 230. Quem é que vem antes do 230? 229. Antes do 229. 228. Ou seja, eu vou buscar o múltiplo de 4 antes do 231. E você já sabe que são os dois últimos algarismos. É ele que determina o múltiplo de 4. E vocês me falaram, não fui eu não, foram vocês. Pô. Você falaram, qual é o múltiplo de 4 antes do 231? Qual é? 228. Aí você conta, vamos lá, vai. O que aconteceu? Zerou. Então veja, do i elevado à quarta somando, vai zerar até onde? 231. Ué, gente, se daqui para frente zerou, o que foi que sobrou? I elevado a 1, mais I elevado a 2, mais I elevado a 3. Então, I elevado a 1 já sabemos que é I mesmo. Na verdade era só I, porque eu coloquei esse 1 aqui para a gente lembrar que ele não é múltiplo de 4. Quanto que é I ao quadrado? Menos 1. Quanto que é I elevado à terceira? Menos I. Mais vezes menos, menos. Mais vezes menos, menos. I positivo, I negativo. Anulou, quem que sobrou? Menos 1. Eu tenho certeza que você pegou as manhas. Eu tenho tanta certeza que quando eu mandar para você o 3, o exemplo 3, você vai fazer rapidão, quer ver? Se liga, vai ser assim o exemplo 3, ó. Prometo que eu não vou sacanear, tá? Prometo. Vamos lá. O exemplo 3... Geral falou menos I, aqui também, tá? No EAD falou menos I. Pessoal do EAD está convencido que é menos 1? Qualquer coisa fala comigo aí no chat. O exemplo 3, galera. Pronto, quanto que dá isso? Deixa eu sentar aqui. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai. Sem pressa. Cautela. Zen. Uhum. Certo. Eu peguei esse aqui, aí eu fiz. Eu sei que 231 é divisível por 3, porque 2 mais 1 dá 3. Então eu sei que aqui o 4 é como se fosse ali o primeiro termo. Então eu sei que esse é o primeiro termo e esse é o último termo da sequência do somatório. complexos. Então eu sei que a partir desse termo até o próximo, que é o último, eles vão se zerar. Uhum. É que é 231 o último múltiplo de 4. Desculpa, o último número antes do imediatamente múltiplo de 4. É sim. Antes do próximo a sequência. É isso mesmo. Que era o 232. Já tem respostas aí?
Pessoal de casa, fala a resposta aí também. Do EAD. Essa resposta do exemplo 3 aí, por favor. Oi. 1. Eita, pego. Vamos lá. Já tem... Muita treta, vixe. Muita treta, vixe. É muita treta. Então já tem o I e já tem 1, né? Por enquanto, um voto para cada. Menos 2i mais 1. Vamos lá. Votos, votos, votos. Aqui tem um de cada, ó. Opa, já falaram que é i. Menos 1, menos i. Então aqui já tem, ó, i. 2 votos. Menos 1, menos i. 1 voto. Menos 1, menos i. 2 votos. Menos 1, menos i. Mais alguém aí? 3. 4. Tá pega, mano. Disparou agora. Menos 1, menos i. 5. Pensa um pouquinho. Começa com múltiplo de 4. Vai, oh, seja bobo. Matemática você tem que ser bobo. Menos 2i menos 1. Menos 2i menos 1. Tá, pega, mano, ó. Menos 1 voto. Tenta. Rabisca. Matemática só sai com rabisco. O rabisco mental tá te enganando. Opa, tem mais ali, tem mais a resposta ali. Ô Felipe, é menos 1i que é menos i no caso. É isso? Eita. Ah, tá, beleza, Felipe. Menos 1, menos i. Tem mais 2 votos aqui, galera, ó. Ixi, Maria. Menos 1, menos i tá, ganhou disparada. Votar no de baixo aqui? Tem mais gente na sala, pô. Quero mais voto. Manda aí, pô. Mais 1 minuto só, mais 1 minuto. Não tem pressa não. Quero saber se você vai tentar. Oi. Ah, tá, entendi. Tirar daqui e jogar aqui. É isso? Trinta segundos. Acaba com essa agonia logo, professor. Galera, galera, é o seguinte, ó. Presta atenção aqui, ó. Tem que ser bobo, pô. Tem que ser bobo. Gente, eu sou muito bobo. Vocês nunca perceberam isso, né? Sou muito bobo, ó. Quem é o cara múltiplo de 4 aqui? Ó, daqui pra frente zera. Daqui pra frente zerou. Não tem o que fazer. A pergunta é, onde para de zerar? Ó, galera, onde parou de zerar aqui? Parou de zerar no 231, pô. Eu entendi. É porque pegou 228, 229, 230, 231. Certo, galera?
A grande questão é 742. Ele é múltiplo de 4? Tá. 743. Piorou. Quem seria? 44. Ah, entendi. Então, 43, 42, 41, 40. Não é? Ó, 40, 41, 42, 43. Ué? Então zerou até aqui, pô. Tudo isso aqui vale quanto? 0. É porque é o seguinte, ó. Eu tô ligado, é tenso mesmo, é tenso mesmo. Porque é o seguinte, ó. Não começa no múltiplo de 4 a zerar? Ai, certo. É. Porque eu começo a contar no múltiplo de 4. É nele que você começa a contar. Não. Ó, por exemplo, 0, 1, 2, 3. 4 números, tá vendo? Eu contar assim porque o polegar atrapalha, ó. 0, 1, 2, 3. Próximo. Vai. 4, 5, 6, 7. Próximo. 8, 9, 10, 11. Não termina no 12. Começa no 12. Entendeu? Vamos lá então, próximo, vai. 12, 13, 14, 15. Então 15, depois dele quem é? Aí o 16 é o múltiplo de 4, é nele que começa. Vamos lá, vai. 16, 17, 18, 19. Vai embora. 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27. Então aqui, ó. 43 não é, 42 não é, 41 não é. Quem é? 40. 40, 41, 42, 43. Ah, então até o 43 zerou, pô. Então do I à oitava até o dos 743, o que aconteceu aqui? 0. Na divisão por 4, o 6 dá resto quanto? 2. Então I elevado ao quadrado, mais I elevado à terceira. I elevado ao quadrado? Menos 1. I elevado à terceira? Menos I. Menos 1, menos I. Melhorou aí, mestre? Melhorou? Mais ou menos, né? Pronto. Tenta fazer agora aí, para ver se dá certo. Vou chamar de exemplo 4 aqui. Rapidão, hein? Vamos lá. Onde começa o múltiplo de 4? 8. Então, aqui começou a zerar, certo, galera? Múltiplo de 4. 44. Opa! 44, 45. Zerou? Não. Então, até o 43 zera. Então, vai zerar até o I elevado a 43. Quem que eu vou ter que repetir? I elevado a sétima mais I elevado a 44 mais I elevado a 45. Resto 3, I a terceira. Resto 0, I elevado a 0. Resto 1, I elevado a 1. I elevado a 0, 1. I elevado a terceira, menos I mais I, 0. Resposta, 1. Podia ter falado isso, né? Vira pra mim aí. Tá me vendo aí? Ali? Lá no comecinho ali. Galera, veja bem. Ó, a palavra algébrica, ela é tão bonita, né? Não, né? Não. Galera, é o seguinte, ó, veja bem. Olha lá, foco. Veja bem, é o seguinte. Eu tenho aqui no quadro escrito assim, ó, forma algébrica. Então fala assim, forma. Quando falar forma, não tem nada a ver com fórmula.
Beleza? A forma é a cara, né? É como está sendo apresentado a você. Então, o número complexo, ele pode ser apresentado na forma algébrica, que é essa daqui, ó. Só que quando fala algébrica, é como se fosse assim, poxa, se o cara está falando que existe a forma algébrica, no mínimo, para quem nunca viu números complexos, tá? Se o bicho está falando que tem forma algébrica, deve ter outra que não é algébrica. Foi assim que aconteceu comigo, no terceiro ano de ensino médio. Né, o cara falou assim, olha, hoje vamos estudar a forma algébrica do número complexo. É o caramba, mano. Se esse bicho está falando que tem a forma algébrica, no mínimo deve ter a forma que não é algébrica. Senão ele não teria falado. E tem, galera, para quem nunca viu números complexos, nós temos duas maneiras do número complexo ser apresentado a você. É na forma algébrica e na forma que tem um nome muito bonito, que quando você ouve, você sente coisas. Forma trigonométrica. Ó, tá vendo? Ó? Você sentiu coisas, né? A forma trigonométrica é porque, eu não acredito não, vai misturar isso aqui com trigonometria? Se vai. Vai até demais. Então você vai ter que saber trigonometria, mas tenha calma. Porque a parte de trigonometria é comigo, né? Também é comigo. Vai ser muito legal. E nós vamos dar o ciclo trigonométrico, seno e cosseno e tangente, né? Ai, Jesus. E aí, galera, eu falei ai, Jesus, sabe por quê? Porque é o seguinte, uma outra coisa que empatou com o edital da SpaceX é que o edital da ESA do ano passado ia até operações na forma algébrica. E até, tipo assim, multiplicação, adição, adição, subtração, multiplicação e divisão de números complexos na forma algébrica. E apresentava a forma trigonométrica. Aí falava de multiplicação e divisão só. Até ano passado na ESA. Aí o que eles fizeram esse ano? Colocaram as duas fórmulas de De Moivre. Ó o nome do cara. De Moivre. Né? A galera fala que é a fórmula de Demoniavik, né? Demoniavik. Aí a potenciação da forma trigonométrica e a radiciação. A radiciação é mais perigosa, então relaxa que vai dar bom, tá? Eu quero só apresentar para vocês que a gente vai para o intervalo agora. Então eu vou falar. Vocês querem. Nós temos a opção de dar um intervalo após a minha segunda aula. O que vocês querem? Ou então, o intervalo agora e mais duas seguidas. O que vocês querem? Oi? O intervalo agora, né? Beleza, tá. Então veja, pessoas. Então é agora, tá? Então é agora. Beleza? Intervalo agora então, 8 horas. Beleza?